Vamos lá, gente. Pergunta boa que fizeram. Vamos lá. Professor, no plano astral, os bons se misturam com os ruins igual aqui no planeta Terra? Se eles são meio que cidades astrais e tem uma muito parecida com aqui? Não, tem níveis. Então, vou colocar níveis, tá? Então vou fazer aqui, como se fosse a nossa terra, tá? Vou colocar aqui a nossa terrinha, ok? Vou fazer um desenho na arvorinha, pra você saber que tá aqui no planeta Terra. E você tem um nível. Então você tem o primeiro nível, que eu vou chamar de nosso lar. Você tem outro nível e outro nível. E aí você vai monoclatando. Então eu vou colocar nível 2, nível 3, nível 4 e pode subir o quanto sua imaginação permitir, ok? Para mim não interessa que nível que está lá para cima. Para mim interessa a próxima missão que eu tenho, a próxima missão, a hora que eu estiver aqui eu penso na próxima, a hora que eu estiver aqui eu penso na próxima. Porque o povo tem mania do seguinte: sou um pobre desgraçado e meu sonho é ser bilionário. Analogia com o financeiro, tá? Não adianta. Então, se você é um pobre desgastado, você tem que começar a pensar em ter um carro, depois você tem que pensar em ter uma casa, depois você tem que pensar em ter um barco, depois você pensa em ter helicóptero, iate, sei lá o que, ok? Então, nós estamos aqui, bonitinho, lindo, maravilhoso, vivendo aqui, e a nossa missão é subir o degrau para a gente ficar aqui no nosso lar, beleza? Muito bem, obrigado. Dentro aqui do nosso plano espiritual, que nós temos aqui, você pega e fala assim, aqui tem um espelho, certo? Do nosso planeta. Sim, mas não é bem assim. Porque o nosso lar nunca foi relatado como um inferno. Vocês já escutaram alguma vez que o nosso lar é o inferno? Não. Então, o inferno nós temos um grau abaixo. Eu já fiz um estudo já explicando o que é o céu e o inferno, o que significa céu e inferno. Então, o inferno é o nível que você está para pior. Então vamos lá, um exemplo. Eu nasci nos Estados Unidos. Na próxima vida eu vou nascer na África, passando fome, uma desgraça, lá não tem nada. Então eu vou para o inferno. Certo? Que é uma referência, não significa que a África seja o inferno. Outro exemplo, eu vim de um planeta, o planeta do fogo ardente. Aí eu encarnei aqui no planeta Terra. Encarnei lá na África. Por mais que eu tenha passando fome, esteja tudo desgraçado lá, para mim é o céu, não é mais o inferno, porque o inferno era onde eu estava, ok? Então céu e inferno é referência da onde você está. Certo? Se você está com uma vida confortável, tudo bem, você está no céu, porque a referência que você tinha antes é que você não tinha nada. Se você nasceu rico e ficou pobre, você agora está passando um inferno astral, que é a situação pior do que você estava antes. Então entenda, céu e inferno como referência. Tá, vamos voltar aqui para os bons junto com os ruins. Por que o plano espiritual fala que a gente tem que separar o joio do trigo? Porque eu tenho que mandar o joio para cá e o trigo para cá. Por que isso, professor? Por que isso acontece? Porque quando eu misturo o joio com o trigo, um influencia no outro e anula a energia. Seria mais ou menos o seguinte: eu tenho 10 positivo menos 10 negativo, dá o quê? 0, certo? Então isso aqui é matemática pura. Tenta imaginar lá no céu a mesma coisa. Eu tenho um cara que é 10 vezes pior e outro que é 10 vezes bom. Ele um anula o outro. Por isso que a gente pega e fala assim, nós temos que vibrar o positivo no planeta. Por quê? Porque nós temos que equilibrar a energia. A energia no planeta é muito negativa. Então a parte negativa está superior. É como se em vez de 10 ela tivesse 100. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 90 o resultado, certo? Dentro dessa realidade. Então é isso que nós temos que nos preocupar. Por isso que a gente fala, gente, vamos vibrar melhor, vamos lá, por causa dessa situação aqui, certo? Porque o mal está aumentando muito e está ficando desproporcional. Automaticamente o resultado fica negativo, porque aqui é 90 menos, viu? É menos 90.
Aí o que acontece? Quando a gente pega e fala dos níveis, que aqui não tem, porque o céu não tem pessoas ruins, porque o céu é só positivo e o inferno é só negativo, ok? Então um não mistura com o outro, porque senão eles se anulam ou pode transformar o céu, nosso lar, num inferno. Um exemplo, o planeta Terra era para ser neutro. Então foi colocado a mesma quantidade de gente boa com gente ruim. 0. Neutro. É igual quando encarna aqui. Esquece de tudo. Neutro. Nasceu o nenê, neutro. Aí você começa a viver. Você quer fazer o mal. Matar o próximo. Entrar em escola, dar tiro. Roubar dinheiro. Fazer as coisas. Falta um monte de coisa errada. Você começa a negativar o planeta. Começa a transformar o planeta num inferno. Então o planeta ele poderia ser o céu, professor? Claro, se a quantidade de pessoas ruins fosse menor do que o coisa, se fosse o inverso aqui, ó, se em vez de 10 fosse 1000, olha só, 1000 contra 100, daria 900 positivo. Ó, o céu puro. Então, qual que é a missão de nós espiritualistas? Qual que é a minha missão aqui na Terra fazendo vídeos para vocês? Fazer você ter consciência, sem interferir no seu livre-arbítrio, para que você possa tomar a melhor decisão possível para fazer com que o planeta fique mais positivo e melhor. Professor, mas vira e mexe você faz umas revelação ruim, vira e mexe você fala algumas coisas negativas em relação do que vai acontecer, então você está fomentando coisa ruim? Não, gente. Eu estou dando puxão de orelha, porque são coisas inevitáveis. Fechar o olho porque vai acontecer não é ser negativo. Seria mais ou menos o seguinte, ó, eu amo tanto vocês, que eu na Bíblia vou colocar o Apocalipse. Ah, então Deus é negativo? Olha só a situação. Ô, língua maldita sua que fica falando que eu fico falando coisa negativa. Olha Deus, eu estou seguindo o exemplo do Pai. Eu, filho, sigo o exemplo do Pai. Então, quando eu passo coisas, revelações que vão acontecer, que são coisas de terremoto, coisas de caos, coisas de ruins que acontecem, eu não estou passando porque eu sou ruim, eu estou fazendo o que Deus me ensinou a fazer, alertando para aqueles que tocarem o coração possam se precaver dos advindos e não sofrerem tanto. Então o meu amor por vocês é tamanha tal quanto do Pai. Porque o Pai passou as coisas que estão para vir para que as pessoas se precavenham e não tomem tanto no nariz. E quando for necessário, faça o que ele falou, que ele conecta com você e te enche de amor e paz e coisas maravilhosas. Bom, então essas são umas questões. Então dentro daqui, quando a gente vai aqui, por que não tem o negativo aqui? Simplesmente para não diminuir a força e a polarização do bom, certo? Por isso, inclusive, que os espíritos ruins não conseguem ver os espíritos bons. Esse aqui consegue ver esse, e esse. Mas esse daqui não consegue ver esse nem esse, mas consegue ver esse e esse. Esse daqui consegue ver esse, sempre o daqui consegue ver os de baixo, mas não os de baixo ver os de cima. Os de baixo conseguem ver os de cima quando os de cima permitem. Então vamos lá, um exemplo. Professor, você consegue ficar vendo espírito a torta hora, quanto você quiser, como é que você faz? Não, eu não tenho essa clarividência 100% aberta. Eu vejo quando eles me permitem ver. Então, eu consigo ver ET toda hora? Não, mas eu tenho certeza que tem uns par andando para cima e para baixo. Eu consigo ver espírito toda hora? Não, mas eu tenho certeza que tem uns par aqui toda hora. Uns conseguem ver que eu não tô vendo. Tem gente que fala assim, cara, tô vendo o espírito do seu lado. Puta, não tô vendo, rapaz. E olha que eu tenho clarividência. Porque a gente vê o que nos é permitido, porque eles estão no nível acima de nós.
tá? Então, respondendo aí, por que não se mistura o céu e o inferno? Porque os bons não se misturam com os ruins nos céus, justamente por causa disso. Nós deveríamos aprender um pouquinho mais com o céu e começar a separar os ruins da nossa vida, tá? Então, tipo, você é um empresário, dono de empresário, começa a tirar os ruins, cara. Não fica mantendo lá, não cria demônios de estimação. A gente tem que parar de criar demônio de estimação. Isso daí foi um mal danado, viu? Cuidado aí. Então fica, ó, um prisma, jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.